Bem-vindo à jornada 04. Nessa jornada, a gente vai estar vendo o Spring Boot. A gente montou um template de uma API no exemplo de uma aplicação comercial. Eu tenho aqui o link do Classroom com todo o material. Eu vou deixar na descrição do vídeo e eu vou iniciar aqui acessando ele. Agora a gente vai fazer o download da IDE, Spring Tool Suite. É só clicar aqui nesse link. O download concluiu. Eu vou executar ele aqui. Depois que ele extraiu, né, ele extrai ali o jar, a gente vai encontrar ele na pasta Downloads. Então a gente tá aqui o arquivo jar, né, que baixou, e ele, após executar ele vai criar essa pastinha aqui com os arquivos do Spring Tools. A gente copia essa pasta e joga numa pasta que a gente queira, né? Eu joguei o meu aqui no DevTools, ele está aqui, ó, STS 4.16.1. Aqui dentro você tem o executável dele, você pode ir lá e criar um atalho, né, na área de trabalho para ficar mais fácil de utilizar. E por aqui você vai estar executando ele. A primeira coisa que a gente vai fazer é vir aqui em atividades, ferramentas. Eu vou instalar o Insomnia. É uma ferramenta para a gente poder fazer todos os testes na API. Então, eu preparei um arquivo de configuração com todas as rotas da API para poder estar testando, fazendo a inclusão de registros, alteração, pesquisa. Então, todas as rotas, elas já estão prontas no arquivo de configuração. Importando ele, a gente vai ter todas as operações. Então, aqui a gente está instalando o Insomnia. Ok, ele está instalado aqui vazio, né? Eu vou minimizar ele e vou vir aqui no código fonte para a gente baixar o projeto. Eu vou clicar o botão direito aqui na URL do GitHub, copiar o endereço do link, venho aqui no Windows Explorer, nossa pastinha PWA Training, Workspace, Spring Boot. Eu vou criar uma pasta para jornada 04. Aqui eu venho com direito, git bash here, git clone. Vou colar aqui a URL. Pronto, ele baixou os fontes. Depois que baixar os fontes, a gente abre aqui a pasta dele. Já está com o STS instalado, a gente já sabe a pasta. Tem uma pastinha plugins aqui com o arquivo Lombok, que é um plugin que a gente vai utilizar. Ele vai vir, na hora que baixar os fontes, com a extensão PWA. Né? Aí o que a gente faz? A gente vem aqui, renomeia para .jar para poder executar ele. Esse Lombok, ele é um plugin que serve para a gente não precisar ficar declarando getSet, né? Então a gente põe uma anotação lá na classe @data e não precisa fazer os getsets. Aqui nesse caso a gente especifica a localização do
do Spring Tools, né? No caso, o meu está no C2 pontos DevTools, STS, dou um Select. Ele já reconheceu aqui o Spring Tools. Eu venho aqui e dou um Install Update, né? E depois Quick Installer, ok, ele vai instalar. E para verificar, eu abrindo aqui o Spring Tools, se eu vier no Help, About, baixar aqui, ó, ele vai estar Lombok mostrando aqui que instalou no Spring Tools. Agora eu vou acessar o Spring Tools. Vou escolher aqui meu Workspace, né? Workspace Spring Boot. Vou importar o projeto. Escolho aqui o projeto Maven. Aqui eu estou no PWA Training, Spring Boot, jornada 4. Dou um Finish. Aqui eu vou dar um Refresh. E aí a gente começa. Aqui no Search Main Researches, nós temos um arquivo Application Properties. Tem duas configurações interessantes aqui. A gente está trabalhando com o banco de dados H2, que trabalha com arquivos locais na máquina, sem precisar instalar nada. Então aqui está a configuração dele, né? Aqui essa primeira linha aqui é a pasta onde os arquivos vão ficar. Outra configuração interessante aqui é o Server Port. O Spring Boot, quando você sobe ele, ele tem um Tomcat interno e ele vai subir nessa porta aqui, 8081. Aqui no Search Main Java, a gente tem alguns pacotes, né? O principal aqui a gente tem o Template Application. Aqui é onde está o nosso método main e é onde starta o servidor do Spring. A gente tem alguns bins aqui que são necessários para rodar a aplicação. E a gente tem esse arquivo aqui, Basic Configuration. Esse arquivo aqui ele é responsável pela segurança das requisições. A gente está trabalhando com o Basic Authentication. E usuário e senha que está aqui para teste, né? É admin. Isso aqui dá para configurar com cadastro de usuários, dá para personalizar e deixar bem legal. Aqui na camada controller, a gente vai abrir aqui o cliente controller, a gente tem as requisições, né? Get, que é aqui o getMap, e post, né? Então, o path o context path seria esse aqui, ó, API v1 cliente, né? Então a gente vai ter lá localhost 2.80.81 barra API barra v1 barra cliente barra listar para acionar essa operação aqui de listar barra salvar para a gente poder executar a operação de salvar. Aqui a gente tem um exemplo de post, aqui um get, né? E aqui a gente tem as demais operações. A gente está usando log, né? Esses logs ficarão no console disponível. A gente está usando injeção de dependência aqui, né? Para a camada service. E assim, da controller acho que seria isso. A gente tem uma teste controller aqui também, que é para poder realizar um teste unitário, que a gente fez um exemplo, né? Para poder testar a API, se tiver algum problema ele já não compila, não roda, ele avisa. A gente tem a camada DAO, que é onde a gente está trabalhando com Spring Data. Na verdade é uma interface que a gente
cria, né? Estendendo o JPA Repository. E com isso a gente já tem todos os métodos de persistência. Então a nossa camada DAO é só uma interface. Aqui é o exemplo de uma query personalizando algum comando que a gente queira que o Spring Data não tem pronto. Aqui a gente tem a camada Entity, onde a gente define nossas tabelas, né, nossa entidade. Então aqui tem algumas anotações, né, @entity, table, aqui vai o nome da tabela lá no banco de dados, né? Aqui o campo ID tem algumas anotações, @ID, generated value para ter o campo ID automático. Aqui é um exemplo de relacionamento, né, um join, many to one. Eu estou relacionando o pedido de venda com itens pedido de venda. E aqui eu estou relacionando o produto, né? Então, um produto dentro do itens pedido de venda. Então, aqui já é uma entidade com exemplo aqui de relacionamento. Aqui nós temos a camada Service, que também a gente é só uma interface, né, com as operações que a gente vai ter na nossa camada Service. E aqui, Service in PL é onde a gente implementa, né, a interface. Então a gente usa aqui uma injeção de dependência para a interface de DAO, né? A gente chamou aqui o eClient DAO, injetou ele aqui, né? E implementou, sempre colocando log, né? Para enriquecer de informações, no caso de suporte, de sustentação. E a gente tem os nossos métodos aqui, salvar, ele vai chamar a DAO, por exemplo, ele vai chamar o método save. Esse método save não existe lá na DAO, né? Porque o Spring Data já dá esse método automático para a gente. Aqui a gente tem Search Test Java, a gente criou um teste integrado aqui, é uma coisa que eles cobram nas entrevistas, né? Teste é JUnit, teste integrado. Então, um exemplo aqui, ele vai testar, vai ver se o serviço vai retornar esse nome, né? Se ao chamar o serviço com senha errada, se ele vai vir aqui como não autorizado. E aqui ele verifica se o serviço vai dar ok se passar login e senha correto. Então a gente clica o direito aqui, dá um run as, JUnit test. Ele vai executar os testes. Sobe toda a aplicação para poder fazer a verificação. Olha lá, testou. A gente tem 2 testes com sucesso aqui, ó. Rodou 2 de 2, né? Erro 0, falha 0. Então a aplicação tá funcionando, tudo certinho. A gente coloca ela no ar, é só clicar aqui o direito, Run as, Spring Boot App. A aplicação rodou. A gente implementou o documentação da API, né, que é o Swagger. Então, se a gente digitar aqui essa URL, localhost 2.80.81/swagger -we/index.html, ele vai pedir um login e uma senha, é admin, e automaticamente ele vai documentar toda a nossa API, né? Todos os endpoints que a gente criou, ele documentou aqui, ó. Produto. Então, quando a gente quiser testar, né, quiser saber como que funciona, por exemplo, aqui o salvar, né? Produto controller, né? A gente já sabe que a rota é /API, /v1, /produto, /salvar. Se for abrindo aqui, ó, ele mostra parâmetro, um exemplo da requisição aqui do JSON, né? Que a gente foi
tirando daqui e montando no Insomnia, né? Mas podia testar tudo por aqui, né? É uma ferramenta bem interessante. Aqui ele mostra o código do retorno, que seria um 200, ok. E aqui a gente consegue ver os endpoints, né? Do pedido. É uma documentação que a gente tem da API. Então, a gente vai vir aqui no Insomnia e vai importar o projeto. Aqui no Insomnia, aqui no meio da tela a gente tem um import from. A gente vai clicar aqui no file. E aqui na pasta dos nossos códigos fontes, né, a gente está aqui no PWA Training, Workspace, Spring Boot, Jornada 4, Spring Boot. A gente tem uma pasta teste API. E aqui estão os arquivos contendo todos os endpoints para a gente poder testar a nossa API. Então, tem um formato YAML e o JSON. Eu vou escolher aqui o JSON. Ele importou. Eu abro ele aqui e clico aqui em Debug. Aqui, ó, todos os endpoints estão aqui. Aí, por exemplo, clicando aqui, ó, cliente listar. Ele já preencheu aqui para a gente a rota, né, o endpoint. Aqui no Basic, ele já colocou login e senha, admin, né? E se eu der um send, olha lá, ó, ele deu 200 ok, listou todos os clientes. Se eu alterar aqui, ó, errar o usuário a senha e dar um send, olha lá, ó, dá 401 inautorizado. Então, vou acertar aqui, vou deixar funcionando. Quando eu quiser criar um cliente novo, é um post, né? Eu venho aqui, cliente salvar, ele mudou aqui para post, já colocou o usuário e senha. E se eu vier aqui na aba JSON, ele tem a requisição do JSON pronto aqui, que é o mesmo modelo se eu vier aqui, cliente, salvar, se eu vier aqui no nosso Swagger, olha lá, ele vai mostrar um exemplo da requisição aqui também. Então tem várias oportunidades da gente poder estar trabalhando. Aqui eu vou dar um salvar, posso colocar aqui Anderson Fábio, dou um send, 200 ok, ele me deu o ID 152. Se eu quiser obter esse cliente, então venho aqui, ó, cliente obter, coloco aqui 152 no parâmetro. E aí eu dou um send, olha lá, ele trouxe o 152. Então aqui estão todas as operações, né, da API, e já para poder fazer os testes, tudo certinho. Aqui a gente tem o nosso Swagger. Eu vou deixar essa URL de teste também na descrição do vídeo. A gente tem aqui todos os endpoints. E como exercício, né, a gente deixou aqui criar um endpoint para listar a venda junto com os itens, né, e criar um endpoint para fazer os cálculos da venda. Eu acho que é isso. Até o próximo vídeo.